Olá, meus queridos alunos, tudo bem, pessoal? Sejam aí todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na nossa aula de número 2, dentro do seu curso de Revit 2025. Essa daqui, então, é a nossa, vamos dizer assim, a nossa primeira aula, onde nós estaremos aqui tendo o primeiro contato com o programa. O nosso primeiro vídeo lá, a aula de número 1, de fato, ela foi uma aula ali mais para divulgação do material, né? Para que vocês conhecessem aí a estrutura do curso, para que vocês entendessem um pouquinho mais sobre o Revit. E de fato agora a gente vai começar a estudar então este excepcional programa, tá bom? Se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube e você não teve a oportunidade de assistir ali o nosso primeiro vídeo, na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar então o link para você assistir a primeira aula, tá bom? Aí lá você vai entender direitinho quais foram então ali os tópicos abordados no vídeo, né? Quais são, né? Ou qual é a estrutura de todo o curso, tá bom? Para que você também venha de fato acompanhar todos nós aqui, todo mundo junto, tá bom? Então assista a aula 1, aí você vai entender direitinho e aí depois você prossegue aqui conosco na aula 2. Para os alunos que já assistiram então a aula 1, sejam aí muito bem-vindos a todos. Vamos aqui dar início então às instruções para a gente conhecer de fato o Revit. Nesta aula aqui, pessoal, é o seguinte, em específico, eu vou começar a mostrar para vocês então a interface do Revit. Talvez você esteja tendo aí primeiro contato com o programa, ou talvez você já até conhece um pouquinho do Revit. Aí você deve estar pensando assim, ah, professor, eu já conheço a interface, já sei mais ou menos onde fica aí os comandos. Eu sugiro que independente disso, você realmente assista aí a aula, porque geralmente quando sai uma versão nova sempre tem algumas atualizações e pode ser que realmente tenha aí alguma novidade, tá bom? E outra coisa também, eu vou trazendo para vocês aí novas dicas, novos macetes a cada aula. Então mesmo que você já conheça a interface, mesmo que você já conheça aí onde é que fica as configurações, vale a pena realmente assistir a videoaula, tá bom? E pessoal, é o seguinte, eu sempre gosto no começo de todos os nossos cursos aqui da Auto Criativo, deixar as coisas bem explicadinhas aí para todo mundo, tá? Porque às vezes tem gente que está começando agora, né, como eu comentei, mas funciona basicamente assim. Os materiais ou os cursos que a gente produz aqui na Auto Criativo, a gente procura levar de uma forma mais tranquila, uma forma mais realmente assim bem produtiva para os alunos, para que todo mundo venha a entender. Então, de certa forma, é natural agora, nas primeiras aulas, eu ter uma voz um pouco mais lenta, uma didática mais lenta, e às vezes alguns alunos estão ali acelerados, né, na correria da vida, e falam assim, ah, o professor está muito devagar. Na verdade, não é isso, pessoal, porque a gente tem que realmente passar tudo bem cadenciadamente para quem né, realmente está começando possa entender. Tá bom? Então você vai observar que a minha didática é simples, mas ela é realmente bastante objetiva, modéstia à parte aí. E obviamente, né, pessoal, que com o decorrer das aulas, quando a gente chegar lá na fase 2, na fase 3, aí as coisas já vão ficando mais aceleradas. E aí você mesmo vai falar assim, puxa vida, eu nem percebi e já estou manipulando o Revit aí com mais velocidade. Porque de fato eu também estarei ministrando com mais velocidade. E aí, quando a gente chegar lá na última fase, na fase de projetos executivos e projetos de prefeitura, aí a gente já vai estar bem acelerado realmente, tá bom? Então aqui no começo, pessoal, é assim mesmo, é devagarzinho, para todo mundo aí, todas as idades, desde um adolescente, você que está aí trabalhando, ou para um aposentado, todo mundo possa realmente entender, tá bom? E outra coisa, se você chegou aqui na aula de número 2 e fala assim, ah, professor, eu tô aqui, mas eu ainda não tenho o programa no meu computador. Assista então lá o primeiro vídeo, que lá eu explico detalhadamente como que você vai fazer o requerimento e como que você vai ter o software instalado aí no seu computador. Tudo bem? Ao passo que você tendo o software aí no seu computador, você consegue, além das minhas explicações, além dessa didática que eu vou estar apresentando aí para vocês, você vai conseguir praticar dentro do Revit. O ideal é que você assista aos vídeos e que você pratique dentro do Revit. Em alguns momentos, quando você sentir alguma dificuldade, pausa o vídeo, volta um pouquinho para trás, não tenha vergonha nenhuma de voltar. Fala assim, ah, eu não entendi aqui, volta de novo. Fala, professor, eu não entendi, lá no minuto 15 que o senhor falou isso, falou aquilo.
manda uma mensagem para nós. Você sabe que dentro da página aí do site da Autocriativa a gente tem um suporte onde você pode mandar as suas dúvidas, por mais simples que sejam aí as suas dúvidas. Não tenha vergonha, pode mandar, a gente vai realmente te auxiliar, tá? Outra coisa também, né, assim, às vezes as pessoas têm dificuldade, pessoal, de participar de cursos online, justamente um pouco pela pressa, né? Às vezes as pessoas têm aquele anseio de querer aprender rápido e acaba pulando informações. Os nossos cursos aqui, que eu sempre ministro, o pessoal da Autocriativo, eles prosseguem através de um tipo de uma historinha, tá? Então assim, a gente começa desde o comecinho entendendo o programa, depois a gente desenvolve uma maquete, a gente vai indo gradativamente. Se você pular etapas, pode ser que você não entenda algumas coisas. Então é fundamental agora no começo, independente aí do seu grau de conhecimento do software, que você realmente acompanhe passo a passo todo o curso, e eu tenho certeza que você vai se desenvolver legal, tá bom? Obrigado aí por você ter ouvido então esses recadinhos aí. Agora, de fato, a gente vai começar a entender o Revit, tá? Né? Considerando, obviamente, que você já tenha então o programa instalado, a gente vai iniciar aqui as instruções, tá? Então é assim, quando você liga o Revit de imediato, logo mais aqui você vai ter então o nome modelos e aqui embaixo famílias. O que são modelos? Modelos são arquivos de projeto já pré-configurados, que é conhecido como templates, né? Então é assim, imagina só, quando você for fazer um projeto, você ter que criar paredes, você ter que criar configurações, né? Ajustar configurações e muitas outras coisas. Isso leva aí um pouco de trabalho. Então os modelos, eles nos auxiliam ao quê? A ter então já esses elementos já meio pré-configurados. O Revit, por padrão, ele traz aqui alguns. Observem aqui, ó, aqui tem um modelo de arquitetura, um estrutural, um elétrico, tem o HVAC e o Publing. Na verdade, isso daqui são projetos já prontos, que na verdade também são modelos. Ou seja, quando você clicar em algum deles, vai abrir o projeto. Em alguns casos, alguns são até pesadinhos, tá? Demora para abrir. Então, por favor, não abra por enquanto, tá? Por quê? Porque o que vai acontecer? Dentro aqui do nosso curso de Revit 2025, pessoal, a gente vai começar do branco. Vai ser como fosse uma tela em branco e nós vamos ser o artista. A gente vai pegar literalmente desde o começo do curso e vamos até o final do curso configurando todo o nosso Revit. E aí depois a gente vai extrair esses modelos, tá bom? A gente vai pegar aqui na sequência, já vou mostrar para vocês, um modelo simples de construção, tá ok? E aí a gente vai configurando. Vou mostrar para vocês todas as configurações, tudo bem direitinho, tá? Mas voltando ao assunto de interface, então aqui a gente tem esses modelos. Aqui embaixo vocês têm modelos de famílias. A gente vai ter aulas específicas para criar famílias aqui dentro do curso. Então a gente vai entender passo a passo como que cria famílias. Tem famílias específicas para cada parte do modelo 3D, ou seja, cada elemento construtivo é uma família dentro do Revit. Uma laje é uma família, uma parede é uma família do sistema, mas aí a gente tem famílias específicas, como janelas, portas, né? Então, a gente vai entender todos esses conceitos, tá? E esses modelos, então, aqui, eles vão nos auxiliar, só que aí um pouquinho mais para frente, tá bom? Aqui um pouco mais à nossa esquerda, a gente tem, então, o nome modelos. Se você clicar aqui em abrir, você estará, então, entrando na pasta de modelos originais do Revit. Ó, clica aqui em abrir, aí ele vai mostrar para vocês, ó, procurar um arquivo do tipo RVT, que é Revit Template, tá bom? Que não é o nosso caso aqui, tá? Por enquanto ainda não. E aí, no botão novo, quando você clica aqui em novo, então ele traz um novo projeto e ó, arquivo de modelo. Aí aqui sim, ó, nessa aba, a gente tem modelo de construção, arquitetura, estrutural, mecânico, sistema elétrico e hidráulico, tá bom? Eu já volto aqui e mostro para vocês na sequência. E aí um pouco mais abaixo tem a mesma coisa, só que aqui famílias. Você vai clicar aqui em abrir, aí você vai localizar no seu computador algum arquivo que seja de família. Quando você clica aqui em novo de família, quando você clica, ele vai abrir também aí templates de família, ó, RFT, que é uma extensão de arquivo modelo de famílias, tá bom? Um pouco mais aqui ao lado tem algumas coisas institucionais, como documentos da Autodesk, minhas informações. Se você quiser dar uma olhadinha aqui, ó, também tem novidades, ajuda online, fórum da comunidade e suporte ao cliente. Tudo isso daqui
é envolvendo realmente aí alguma coisa relacionada ao suporte do próprio fabricante para vocês, tá? Depois você pode tirar um tempinho aqui, dar uma olhada com tranquilidade, tá bom? Para nós, pessoal, é assim. Quando a gente liga o Revit de imediato, a gente vem aqui, ó, e clica em novo, tá? Prestem bastante atenção pelo seguinte fato. Quando a gente cria um arquivo novo aqui no Revit, pessoal, como eu comentei, lembra que eu falei para vocês da historinha? Essa historinha então vai durar aí 60 videoaulas. A gente vai levar realmente até o final do curso. Tudo bem? Então assim, prestem bastante atenção porque tem uma sequência exata para você abrir, tem uma sequência exata para você salvar. Tudo bem legal, aí eu vou passando para vocês, tá bom? Então, por favor, ó, cliquem aqui, ó, novo. E aí vocês vão vir aqui, ó, novo modelo de construção. Aí você deve estar pensando, professor, por que a gente não abre já arquitetura, abre estrutural, mecânico e sistema? Na verdade, pessoal, é o seguinte. O modelo de construção, ele já abrange todas essas outras disciplinas aqui, ó. Ok? Qual que é a diferença? A diferença é que, por exemplo, lá na hora que você estiver fazendo a edificação, algumas partes do modelo 3D vão ser arquitetônicos. Algumas outras partes serão estruturais, outras serão mecânicas, outras serão elétricas e assim por diante. Mas lá a gente consegue habilitar todas as demais disciplinas, tá bom? Então clica aqui, ó, modelo de construção. Nós vamos criar um novo projeto, tá bom? Não é modelo de projeto, é um projeto literalmente. Futuramente tem como a gente transformar em modelo, tá? E aí a gente vai clicar em OK. E aí vai abrir então aí o Revit. A partir de agora, pessoal, eu vou mostrando para vocês partes específicas do programa, tá? Vou trazendo aí para vocês as principais ferramentas que a gente tem, qual que é a estrutura do programa, justamente para você já aí se familiarizando com a ferramenta, tá? Novidades que a gente tem aqui na versão 2025, pessoal, eu vou trazendo para vocês aí no decorrer das aulas, tem algumas coisas interessantes, tá? E aí vocês vão ver que a ferramenta ela vai realmente evoluindo, tá? Apesar de ter algumas, vamos dizer assim, ferramentas de certa forma parecidas com as versões que a gente tinha anteriormente, mas de fato o programa tem sim uma evolução e a gente vai entendendo cada vez mais. Se você estudou, por exemplo, o Revit 2022, o 2021, com certeza aqui terão coisas novas, com certeza aqui terão ferramentas diferenciadas aí para você estudar. Foi até bom eu tocar nesse assunto pelo seguinte fato. Se de repente aí na sua casa ou no seu escritório de arquitetura ou engenharia você já tenha o Revit instalado e é uma versão, por exemplo, 2021, 2020, pode ser que você não consiga acompanhar o curso adequadamente. Principalmente pelo seguinte fato, o Revit ele não salva arquivos de retrocompatibilidade. O que é isso? Quando eu fizer aqui uma parte do projeto, eu estarei salvando essas partes do projeto e vou deixando disponíveis para vocês aí dentro do curso. Se vocês olharem aí no curso um pouquinho mais para cima, tem um botão chamado tema das aulas. Aí você vai ser direcionado para o painel do curso. Dentro do painel do curso tem o link então para você acessar esses temas das aulas. Então, por exemplo, na aula 5, eu vim aqui juntamente com vocês e fizemos um cômodo, por exemplo. Ao final da aula, eu vou salvar esse arquivo e vou deixar lá escrito, ó, tema da aula 05. Então, abra periodicamente esses arquivos, faça o download deles, de todos os temas, e aí depois você vai abrindo. Usem para você conferir algumas medidas. Por exemplo, eu falo para vocês, pessoal, vamos fazer uma parede aqui de 10 metros. Aí, de repente, você não conseguiu ouvir direito ou você não entendeu o que eu expliquei. Abra, então, o tema da aula. E lá você confere a medida, vê direitinho, aí vai lá no seu projeto que você está desenvolvendo juntamente aqui comigo e aí você consegue fazer um ajuste, tá? Vou deixar dentro dessas pastas temas também vários tipos de texturas, vários tipos de materiais, tudo que for relacionado aqui que nós estivermos utilizando dentro do curso, eu vou deixando aí dentro destas pastas, tá? Vale lembrar, pessoal, o seguinte, deixa eu passar a informação também para vocês. Quando você abrir, por exemplo, o tema da aula 10, a gente veio aqui, por exemplo, na aula 10 e colocamos uma janela. Quando você iniciar a aula, você vai observar que tem o tema da aula 10 inicial. Aí nós fomos lá, então colocamos essas janelas. Aí eu vou salvar o arquivo.
Quando eu finalizar a aula 10, tá? Isso é apenas um exemplo. Você vai ver também que eu salvei o arquivo como final. Então, todas as pastas temas terão o arquivo inicial, que é o que a gente viu no comecinho da aula, iniciou, né, com esse arquivo. E no final da aula, aquilo que a gente terminou, eu também vou salvar. E vou salvar como tema da aula daquele dia final. Tá? Então, tem o arquivo inicial e o arquivo final. Tá bom? Aí você vai vendo que a gente gradativamente vai evoluindo aí durante as aulas, tá? Então é assim, para você aí entender como é que usa o programa, para você entender como é que usa o Revit, é super importante que você pause o vídeo, volte, reveja e prossiga conforme as minhas instruções. Existem alguns alunos que procuram fazer projetos diferentes do que eu estou mostrando aqui no curso. Eu super sugiro, pessoal, assim, procure fazer exatamente o mesmo projeto que eu estou fazendo aqui no curso. Ah, professor, mas eu estou fazendo um projeto na faculdade, eu estou fazendo um projeto para o meu vizinho, para minha esposa, e eu queria já ir praticando. Você até pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas o projeto que a gente vai utilizar aqui no curso, é importante que você siga juntamente comigo nele, exatamente nesse projeto. Tá bom? Por quê? Porque aí você vai exatamente fazer aquilo que eu estou fazendo aqui no vídeo. E aí você vai entender e aí você vai praticando. Se você de repente pegar um projeto diferente, uma modelagem diferente, aí você pode ser que encontre dificuldades, tá bom? Então fica aí a dica e o recadinho para vocês, tá? Pessoal, vamos lá então? Vamos falar de interface. O Revit, pessoal, é o seguinte. Quando você olha aqui assim, você vê um software meio todo branco assim, né? Parece meio pálido, mas na verdade é o seguinte. O Revit, pessoal, ele é um programa assim, de certa forma, intuitivo em algumas partes. Como eu comentei lá no primeiro vídeo, ele é um pouquinho burocrático no começo. Vocês vão falar assim, puxa vida, eu queria já começar a desenhar, eu queria modelar dentro do Revit, mas aí a gente tem que realmente fazer algumas configurações. Mas vocês vão vendo, pessoal, que a estrutura da interface, ela é bem intuitiva. E aí, com o passar do tempo, você vai se familiarizando com ela. De forma que aqui na parte superior, aqui em cima, ó, você tem então algumas ferramentas de acesso rápido. Essas ferramentas de acesso rápido são interligadas ao software, ok? As ferramentas que você vê aqui embaixo são interligadas ao projeto, ao modelo 3D, tá? Quando eu falar a palavra modelo, eu estou me referindo ao modelo 3D. Quando eu falar projeto, eu estou me referindo ao projeto 2D. Tá legal? Então aqui em cima você tem ferramentas ligadas ao software para você salvar. Ó, aqui em cima você tem ó, o salvar. Você tem algumas setinhas para você voltar, que é o famoso Ctrl Z da vida, Ctrl Y para refazer. Você tem opções para imprimir, tem opções aqui ó, de transformar em PDF, algumas opções de medição. Tá? Tem aqui textos, linhas aqui por categoria, o 3D, cabecinha de corte e assim por diante, tá? Essas ferramentas aqui, ó, se você clicar nessa seta, vai abrir essa aba e todos esses que estão ticados aqui são exatamente todas as ferramentas que ficam aqui, ó. Tá bom? Pode deixar todas, não tem problema, deixam todas ligadas, não vai afetar, porque elas são pequenininhas aqui, não vai atrapalhar em nada, tá? Uma vez ou outra, se você quiser tirar daqui, se você desmarcar o tick mark, ela sai daqui, tá? Um pouco mais aqui em cima, mostra então a versão que a gente está utilizando. E observem, por padrão, o Revit ele já nos traz aqui nesse espaço branco, que é o nível 1, tá? Que é o pavimento do nível 1. Então ele traz aqui, ó, planta de piso, é uma planta de piso chamada nível 1, ok? Aí depois vocês vão entender como é que vai funcionar todas as características dos pisos, né, desses níveis, e como que a gente observa elas aqui no navegador de projeto, tá? Um pouco mais aqui no canto superior direito, tem informações então ali da sua conta, para você baixar alguns aplicativos e algo nesse sentido relacionado então a uso externo do software, tá? Depois você pode dar uma olhadinha aqui, eu não vou ficar entrando em grandes detalhes. Um pouquinho mais aqui, bem no canto superior direito, tem a opção para você fechar o programa, para você restaurar, ou seja, deixar em janela, ou para você minimizar o programa, tá? Por padrão é assim, o Revit aqui, ó, quando você clica em fechar, pessoal, você estará fechando o programa, certo? Aqui, ó, você fecha o programa. Aqui nesse outro xizinho aqui, ó, tá vendo que tem um outro X aqui, ó, você não estará fechando o programa e você estará fechando apenas a vista. Então nessa faixa aqui, ó, azul cinza, que vocês estão vendo onde eu estou mostrando com o mouse, vai ter um momento que a gente vai ter aqui, ó, dezenas de abas abertas.
Na verdade, essas abas não são arquivos, são vistas. Então, por exemplo, se eu tiver 10 abas, eu vim fechando com X, não vai acontecer nada. Quando eu fechar a última, aí sim o programa vai perguntar se eu quero salvar aí o documento. Tá bom? Então é para isso que serve. Aqui em cima você fecha o software, aqui nesse X você fecha então as respectivas vistas do projeto. Tá legal? E aí, pessoal, agora que começa a brincadeira. O Revit, ele é um programa, como eu comentei, de certa forma intuitivo. Por quê? Porque ele é separado nesse sistema de ribbons. Quando eu falar a palavra ribbon, eu estou me referindo então a essa faixa aqui, ó, onde nós temos todas as ferramentas. Então, quando eu falar, pessoal, vamos na ribbon arquitetura, quando eu clico aqui, ó, por exemplo, eu clico em arquitetura, eu tenho à minha disposição todas as ferramentas relacionadas à modelagem de arquitetura, como paredes, portas, janelas, componentes, coluna e assim por diante. Quando eu falar, pessoal, vamos na ribbon estrutura, então aqui, ó, estou nessa faixa de opções e aqui eu tenho várias ferramentas relacionadas então a estruturas, ok? Aço, eu tenho aqui ferramentas de aço. Pré-moldado, eu tenho ferramentas de pré-moldado. Tenho sistemas, tenho inserir, opções de inserção, todas as ferramentas de anotação, todas as ferramentas de análise, massa e terreno, colaborar, vista, gerenciar, complementos e modificar. Quando eu falar, pessoal, então vamos habilitar a ribbon arquitetura. Então a gente clica aqui, ó. E observem que dentro de arquitetura nós temos uma linha aqui. Aqui, ó, tem uma outra linha, tá vendo? Separando. E aqui nós temos o nome construir. Aqui, ó, nós temos uma outra linha. E aqui, ó, nesse meinho a gente tem o circulação, modelo, ambiente e área, aberturas, dados e plano de trabalho. Isso daqui se chama então de painéis. Então quando eu falar, pessoal, vamos no painel construir, eu estou me referindo a esse conjunto de ferramentas aqui, ó. Ok? Então nós temos os menus. Quando a gente clica na aba ou menu, ele habilita a ribbon. Dentro da ribbon nós temos os painéis, ok? Aí nós temos então agora ó, o painel circulação, onde a gente fala de guarda-corpo, rampa, escadas. Aqui, ó, a abertura, onde a gente fala de shafts, aberturas em telhados e lajes. E aí vocês vão observar que, por exemplo, a gente vem aqui, ó, em anotar. Aí nós temos então, ó, o painel cotas, onde a gente vai falar só de cotas. A gente tem o painel textos, tá vendo? Ó, tudo separadinho e organizado. Tá legal? E aí dentro, vou voltar aqui, ó, na ribbon arquitetura, dentro dos painéis, a gente tem então os comandos. Eu falo a palavra comando, né, pessoal, porque eu já trabalho com AutoCAD aí há muitos anos, mas a gente pode falar a palavra ferramenta também, tá? Não tem problema nenhum. Se você falar ferramenta ou comando é a mesma coisa. Então, ó, observem que pelo próprio ícone aqui, ó, você já consegue identificar do que se trata. Aqui é uma paredinha, ó, tem um desenho de uma porta, tem um desenho de uma janela, aqui tem o desenho de uma rampa. Então você tem o ícone e você tem o nome do respectivo comando. Alguns comandos vocês vão observar que tem uma setinha para baixo. Então se você clicar na seta, vai abrir um pouco mais aqui abaixo algumas outras alternativas. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, guarda-corpo. Clicou em guarda-corpo, tem dois tipos de guarda-corpo. Piso, você clicou em piso, tem aqui vários tipos de pisos. Ok? Então, sempre dá uma olhadinha, porque tem comandos que tem aí o que nós chamamos de subcomandos ou opções a mais. Tá? Muito bom. Aí, pessoal, é o seguinte, ó, dica aí do professor. Quando você pausar o mouse sobre um determinado comando, vai aparecer então aí na tela, ó, uma janela com uma breve descrição. E observem que eu pausei aqui em cima do nome porta, tá vendo lá, ó, porta. E aí tá do lado do nome porta, entre parênteses, está o DR. O que é esse DR? Esse DR é a tecla de atalho, tá bom? Possivelmente, pessoal, é uma abreviação de door, porque em inglês, né, a palavra porta é door. Aqui, ó, se você vir em janela, tá vendo? Ó, tá lá janela e tá WN, que é a abreviação de window. Parede deve ser a letra WA, que é de wall, tá? Então, sempre que você quiser, ou com o passar do tempo, você pode vir aqui, clicar no comando para acionar e aplicar. Ou se você quiser, conforme você vai ficando aí meio que já espertinho, né? Você pode usar os atalhos. E é o que eu realmente recomendo. O Revit, pessoal, a gente vai usar atalho para tudo. É necessário você decorar todos os atalhos? Não necessariamente. Terão, obviamente, aqueles comandos, aquelas ferramentas que a gente vai usar com mais frequência,
E aí eu vou passando aqui no vídeo para vocês. Ó, pessoal, vamos fazer um comando tal. A gente já vai usar o atalho, ok? Porque o que vai acontecer? De repente você está aqui em uma ribbon e aí de repente você quer fazer uma parede, mas aí você vai ter que ir lá com o mouse, ir lá no arquitetura, procurar a parede. Não, aí você estando aqui, você já pode digitar o atalho, ó, por exemplo, WA, aí ele já vai acionar diretamente aqui, ó, o comando modificar, colocar parede, ok? Vou apertar o ESC para sair do comando, tá? Então é assim, as ferramentas elas são assim, distribuídas em painéis, pausou o mouse em cima, aparece então lá essa janelinha ali com essa breve descrição, mostrando as informações e mostrando então o respectivo atalho. Observem que bem um pouco mais abaixo está escrito ali F1. Esse F1 vai levar você então para uma janela de ajuda. Então de repente, aqui no curso eu vou explicar detalhadamente para vocês ferramenta por ferramenta. Mas é sempre interessante dar uma olhada nesse F1. Por exemplo, ó, eu vou pausar aqui em cima do comando porta e vou acionar a tecla F1. Quando eu faço isso, vai habilitar aqui, pessoal, ó, o site da Autodesk, que é mostrando então a ajuda do Revit 2025. E aí ele já sai exatamente aqui na opção porta. Aí aqui você tem então uma breve, não, aqui um pouco mais detalhada descrição, como que usa o comando e assim por diante. Tá bom? Vou voltar aqui ó, no Revit. Eu quero entender um pouco mais sobre telhado. Então eu pauso aqui em cima do telhado, vou acionar a tecla F1, aí vai abrir então as informações aqui, ó. Aí depois você pode dar uma lida. Em alguns casos tem até aqui uma animaçãozinha ó, mostrando como é que usa para criar o telhado, tá bom? E aqui com o tempo você vai aí fazendo uso destas opções também. É sempre importante que você obviamente pratique, entenda aquilo que eu estou falando, mas você por si só também, com curiosidade, vai entrando aqui e sempre é interessante estudar. Porque assim, pessoal, nós aqui como professores, a gente não é o dono da razão, a gente não sabe tudo, né? Não tem como você saber tudo. Então assim, eu vou estar mostrando para vocês os caminhos das pedras, né? Para vocês entenderem como é que funciona. O professor falou que se apertar o F1 em cima de um determinado comando, a gente abre o ajuda. Então vai lá sem problema nenhum, vai lá, tira uma dúvida, fala assim, professor, aqui a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado, e isso é perfeitamente natural. A gente está aqui justamente num grupo de estudos para a gente entender cada vez mais o programa. Eu, como professor, pessoal, vou falar para vocês bem a real assim. Eu aprendi a trabalhar com Revit, praticamente 60% do que eu aprendi foi no cotidiano. Foi realmente entrando aqui no programa, vasculhando, tentando entender, estudando, para eu poder aí ministrar para vocês, tá bom? Como a gente é homologado pela Autodesk, a gente passa por testes ali de certa forma rigorosos, né? A gente passa por provas de certificação, tá bom? Então não é assim, ao Deus dará as explicações que a gente passa. Mas uma vez ou outra a gente esquece algumas ferramentas, esquece alguns comandos e não é vergonha para ninguém a gente tirar dúvidas e a gente trocar ideias aí entre os alunos também, tá bom? Voltando então na nossa interface, reiterando, pausou o mouse em cima, F1 aparece lá ajuda. Tudo bem? Legal? Agora, pessoal, é o seguinte, quando a gente aciona um comando dentro do Revit, observem aqui ó, que eu vou clicar na parede, vou clicar aqui diretamente no ícone, tá? No ícone, não vou clicar na abinha embaixo. Quando eu clico, abre-se aqui, vocês até viram agora há pouco, uma ribbon aqui ó, exclusiva. O que é isso, exclusiva? Todas as ferramentas que aparecem aqui ó, são relacionadas à opção para colocar parede. Olha lá, e o comando fica ativo. Vou apertar o ESC para sair. Se eu pegar uma janela, quando eu clico em janela, abre-se uma ribbon de modificação exclusiva só de colocar janela. Tá bom? Eu vou pegar uma coluna. Clico aqui, ó, apertei o ESC, tá? Clico em coluna. Aí vai abrir então uma ribbon exclusiva de colocar pilar estrutural. No caso ali é coluna também. E aí você terá ferramentas específicas para usar somente lá em colunas. Entendido? Então aqui, ó, o modificar, pessoal, deixa eu explicar para vocês, ó. Tá vendo que tem uma aba aqui, ó, uma ribbon modificar? Essa modificar aqui, ó, ela é universal. Ela serve para qualquer elemento que você clicar aqui na tela. Quando você pega um comando em específico, por exemplo, ó, piso, aí abre-se então uma ribbon específica somente de pisos, tá bom? Muito bom, pessoal. Então, entendida essa primeira parte, eu vou apertar o ESC, vou fechar aqui que eu não vou fazer o piso.
vocês entenderam então que a gente tem aqui a nossa ribbon. Um pouco mais aqui abaixo, ó, não tem nada, tá vendo que tem um espaço cinza aqui onde eu estou mostrando com o mouse? Aqui nós temos uma faixa de opções. Essa faixa de opções, pessoal, bem como aqui ó, o painel modificar, ela vai se adaptar conforme o comando também que você pegar. Olha só, vou clicar aqui em parede. Observem quando eu cliquei em paredes, habilitou aqui ó, o painel, modificar paredes. E olha só, agora essa faixa ficou verde. Então aqui ó, eu posso mudar a altura da parede, eu posso colocar ela chegando no piso ou até um teto, posso especificar a altura, tá? E tem outras configurações aqui mais. Essa faixa aqui, ó, então ela é personalizada, né? Personalizada conforme a ferramenta que você pegar. Ó, vou apertar o ESC e agora eu vou pegar uma porta. Ó, clico em porta. Olha lá, já mudou, tá vendo? Ó, aqui ela tem informações para a aplicação da porta. Obviamente que ela vai estar aqui apagada porque a gente não tem nenhuma parede para colocar, né? Nenhuma parede para colocar a porta. Mas vocês podem observar, apertou o ESC, ó, clicou coluna, aí ele abre aqui, ó, opções para colocar aqui também, tá? Isso daqui, pessoal, é a chave do seu sucesso. Se você for aí um bom projetista, um bom usuário de Revit, você vai olhar isso aqui o tempo todo. O que você precisa fazer aqui, ó, tá? Nessa faixa aí de opções, tá? Muito bom, pessoal. Aí, aqui mais ao nosso lado esquerdo, nós temos o painel de propriedades. Ele vem por padrão nesta posição e um pouco abaixo o navegador de projeto. Painel de propriedades, pessoal, ele existe desde o AutoCAD. Mas aqui no Revit ele vem nativo, assim, habilitado, porque a gente usa muito aqui dentro do Revit, tá? Então, assim, quando eu não tiver nada na tela, aqui, ó, projetando, essa janela de propriedades, ela se refere então à planta de piso, ou à planta em que eu estiver olhando, certo? Quando eu crio algum objeto, ó, por exemplo, eu vou pegar a parede aqui, ó, vou fazer uma parede aqui na tela, vou aproximar com zoom, eu tenho lá uma parede. Eu estou olhando essa parede do alto, certo? Quando eu clico na parede, observem agora então que o painel de propriedades, ó, ele modificou, ele é um outro painel totalmente diferente, relacionado ao elemento que eu selecionei. Quando eu não tenho nada selecionado, vou apertar o ESC, ele volta então ao painel propriedades da respectiva vista. Ó, clicou no objeto, ele muda aqui, ó. Tudo bem? Se eu colocar uma porta, ó, vem aqui, arrasto, olha a mágica. Vou colocar uma porta aqui. Olha lá, o Revit coloca automaticamente. ESC 2 vezes. Quando eu clicar na porta, ele vai habilitar as propriedades da porta em específico. Tudo bem? Tranquilo, né? E aí, pessoal, aqui embaixo também é algo bastante importante. O Revit, ele faz, vamos dizer assim, toda a estrutura, ou ele destrincha todo o seu modelo 3D nesta árvore aqui, ó, ou nesse navegador de projeto. Se você clicar aqui, ó, no sinalzinho de mais, ó, tá vendo, ó, plantas de piso, ele vai mostrar que esse projeto, ele tem o nível 1, que é esse que está habilitado aqui, e nós temos demais níveis, ó, tá bom? A laje lá da fundação, nível 2, parede de fundação, sapato e terreno, ó. Tem inclusive até o terreno aqui, ó. Tá? Então o Revit ele mostra aqui para vocês, ó, você pode clicar nesse sinalzinho de mais, ele vai mostrando, ó, plantas de forro, as elevações, ó, leste, oeste, norte, sul e muito mais. Aqui, pessoal, a gente vai viajar nesse painel aqui, ó, tá bom? Durante o curso aí vai ter muitas informações para eu mostrar para vocês como é que faz o uso efetivo do navegador de projeto. Tá legal? Um pouco mais aqui à direita você tem algumas ferramentas de visualização 2D, tá? Ela aparece aqui, ó, visualização 2D, porque nós estamos numa vista 2D, ok? Quando a gente entrar em vistas 3D, que eu vou explicar um pouco mais para frente aí para vocês, aqui vai aparecer então a ViewCube, que é a mesma ViewCube que a gente tinha lá no querido AutoCAD, ela vai aparecer aqui, tá bom? Aqui ó, você tem uma alça para você mexer então na barra de rolagens. Aqui você pode mover o desenho para baixo ou para cima. Na verdade, não mover o desenho, mas sim movimentar o modo como você vê o projeto. Aqui ó, você tem também para a direita e para a esquerda, ok? E aqui, pessoal, nessa barra de baixo de status, nós chamamos barra de status, a gente tem configurações de visualização do modelo. Tá? Aqui é como que você muda a escala. Observem que eu estou aqui na escala 1%. Se eu clicar, eu mudo automaticamente. Ó, eu quero o meu projeto da 1/50. O Revit ele vai se adaptar todas as configurações de espessura de linha, tamanho de texto, tudo é
automatizado, pessoal. Por isso que o Revit ele é aí a ferramenta do momento, porque ele é realmente um software excepcional para projetistas, porque ele trata aí tudo de uma forma muito rápida. E aqui você tem então opções para você mudar o detalhamento, ó, deixar a qualidade mais alta, o detalhamento aqui, ó, textura, você vai ver a cor da parede ali. Se você quer sombra, sol, e aqui tem outras ferramentas mais de visualização de objetos ocultos ou não. Então, quando a gente falar de visualização, ou o que nós queremos dizer de visual, a gente vem aqui na barra de status, ok? Um pouco mais aqui abaixo, pessoal, nós temos essa parte aqui, ó, que é como se fosse a faixa de comandos que a gente tinha também no AutoCAD. Só que aqui ela mostra algumas alternativas. Por exemplo, quando você pega um comando parede, ó, clica aqui em paredes, dá uma olhada aqui, ó, na faixa de opções, o que tem, mas sempre dá uma olhada aqui embaixo, ó, o que está escrito aqui, ó. Então o Revit ele vai te auxiliando, ó, tá escrito lá, ó, clique para inserir o ponto inicial da parede. Aí eu vou clicar, ó, vou clicar aqui e vou clicar aqui. Ó, conforme eu vim trazendo a parede, ele já mudou a frase, ó. Ó, insira o ponto final da parede. Aí você vem e clica, ó. E aí você continua, ele vai trazendo novas frases lá, ó, horizontal, vertical e assim por diante. Vou apertar aqui o ESC para sair do comando parede, ó. Tá bom? Então sempre dá uma olhada aqui, o que está pedindo para fazer, porque o Revit vai ser um pouquinho teimoso, tá? O Revit é assim, pessoal, quando você fizer qualquer coisa de errada nele, ele vai acionar aqui do lado uma caixinha falando, opa, peraí, não é por aí que você tem que fazer. Isso, pessoal, é um pouco chato no começo, mas é extremamente fundamental, extremamente importante e fundamental, porque é assim, ele é um programa paramétrico. Então, por exemplo, se eu pegar uma porta, eu consigo pegar uma porta que é uma família e inserir no hospedeiro, que é uma parede. Eu não posso pegar uma porta e colocar, por exemplo, em um telhado. Se eu pegar um elemento porta e tentar forçar ali para entrar no telhado, opa, ele já vai trazer a mensagem aqui do lado. Falou, ó, tem alguma coisa errada, tá? Se de repente você tem uma parede entrando dentro de uma porta, ou, sei lá, uma sapata entrando dentro de uma janela, então são elementos que não se combinam entre eles. Aí ele vai trazer a informação aqui, ó. Aí você tem que tentar encontrar onde é o erro, tudo direitinho. Então ele vai trazendo as informações aqui do lado, e as correções vão aparecendo aqui numa janela mais à direita, tá? E aqui embaixo, pessoal, tem algumas outras ferramentas de filtros, tá? Que depois eu posso até ir mostrando para vocês durante aí as aulas, tá? Tem ferramentas aqui bastante interessantes um pouquinho mais abaixo, tá? Para finalizar a nossa aula, pessoal, é o seguinte. Quando você habilita o Revit, vocês vão observar, tá vendo aqui, ó, tem esses 4 camaradinhas aqui, ó. Isso daqui, vamos imaginar que seja uma pessoa e você está olhando daqui de cima essa pessoa lá embaixo, tá? A cabeça da pessoa. E essa seta aqui, ó, é como se fosse o lado da visão da pessoa, ok? Então imagine que esse espaço branco aqui, ó, é um piso todo branco e que você está olhando literalmente lá para baixo, certo? E isso daqui, ó, é as elevações, tudo bem? Então, por exemplo, ó, a gente não fez essa parede aqui e colocamos uma porta. Se eu quiser ver essa porta em pé, eu tenho que vir aqui na elevação e dar 2 cliques nela aqui, ó. 1, 2. Aí eu estarei vendo agora o projeto olhando naquela vista, que no caso ali era a vista norte. Olha lá, ó, vista norte aparece aqui, ó, tá? Então é assim, num conceito geral, eu vou trazer obviamente mais explicações para vocês. A gente modela todo o modelo 3D aqui dentro do Revit entre estas elevações, tá? Aí eu vou fazendo a casa, ou o prédio, o shopping, eu tenho que fazer aqui dentro das elevações. Se de repente o projeto é muito grande, passa para o lado de fora, eu posso pegar a elevação e mover ela e levar para outro local. Mas aí todo modelo tem que ficar sempre dentro das elevações. Tudo bem? E aí esse espaço branco que vocês estão vendo aqui na tela é onde a gente modela então dentro do Revit. Ó. Na próxima aula eu já vou trazendo para vocês aí algumas questões de manuseio do programa, algumas noções 3D, e aí vocês vão vendo gradativamente como que o Revit realmente funciona, tá? Como que a gente seleciona, como que a gente apaga, como que usa o zoom e tudo mais. Nesta aula de número 2, pessoal, eu procurei trazer para vocês, então, o uso aí da interface do programa. Então, depois você tira um tempinho, não tenha medo não, tá? Pode pegar aqui, ó,
Ó, entra então aqui em cada ribbon, dá uma lida, vê as ferramentas que a gente tem disponíveis, tá bom? Ó, vem aqui, por exemplo, em anotação, ó, dá uma olhada legal aqui, o que tem de interessante, tá? Não tem problema nenhum, sempre dá uma olhada, uma lida. Se você ficar um pouco na curiosidade, pausa em cima de um comando de novo, como expliquei, ó, igual aqui, ó, sólido topográfico, aperta aí o F1 da vida, e aí você dá uma olhada lá na ajuda, para ver para que serve determinado comando, tá? Obviamente, pessoal, que é assim, aqui durante o curso terão várias ferramentas que a gente vai dar uma maior ênfase, tá bom? Outras ferramentas a gente não vai usar tanto, isso aí é de certa forma natural. As que a gente for usar com mais frequência, pessoal, eu vou falando para vocês, ó, pessoal, a gente usa isso daqui bastante, tá bom? Quando for ferramentas mais superficiais, eu faço aí alguns comentários com vocês, tá legal? Mas eu vou procurar trazer para vocês o máximo de informação possível para vocês modelarem uma casa desde a fundação até o telhado, usando aí as principais ferramentas dentro do Revit, tá? Pessoal, eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, que é somente 2 paredinhas e a porta, e vou salvar como tema da aula 2 final, tá bom? Então depois você vai lá, faz o download do arquivo, você vai abrir e você vai ver só esse desenho aqui. E aí depois, nas próximas aulas, os temas das aulas vão ficando mais aí complicadinhos, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Aguardo vocês aí na sequência. Permaneçam-se firme nos seus estudos. Não se assuste com o Revit agora no começo. Tem muita coisa aí para eu mostrar para vocês de configuração, de ajuste e tudo mais. E aí, na hora que a gente começar a modelar, vai ser uma viagem aí muito legal, tá bom? Então, um grande abraço e aguardo vocês aí na sequência. Tchau, pessoal. Tudo de bom.